Bom, vamos homenagear a Rainha Elizabeth, que hoje está seu jubileu, começar às 7h35, como combinado, no horário britânico. Boa noite a todas e todos que estão aqui nessa sala. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão conosco nesse segundo Brasil de Vinhos Recebe. Então, antes de iniciarmos, nós queremos sugerir para quem está aqui, que ainda não nos segue, né? Nos segue, eu coloquei no chat aí os links de contato, Instagram, @Brasil de Vinhos, nossa página do LinkedIn, Brasil de Vinhos, o site www.brasildevinhos.com.br. Temos também um grupo do WhatsApp, onde nós informamos sobre notícias do setor semanalmente, né? Então, tem um link na bio do Instagram, que pode ser acessado, e também a nossa página do Brasil de Vinhos no YouTube, né? Então, para quem ainda não nos conhece, o Brasil de Vinhos é uma plataforma que busca ser uma vitrine de vinícolas e produtores nacionais, e aí nacionais busca expandir todo o território do Brasil, né? Inclusive hoje será um grande exemplo disso. Nasceu em 2020, somos um site que mapeia vinícolas no Brasil todo, hoje são mais de 250 vinícolas cadastradas na nossa plataforma. Então, na página do YouTube, nós estamos comemorando 2 anos, por isso nós intitulamos essa nossa série de palestras de Brasil de Vinhos Recebe, recebendo grandes personalidades de vários segmentos do setor. Na semana passada, nós recebemos a palestra do advogado contabilista e especialista em direito tributário, Luiz Bulff, que também é proprietário da Guaíba Estate Wines, na Grande Porto Alegre. A palestra dele já está lá no nosso canal do YouTube, como vai acontecer com essa do Ricardo Henriques de hoje, logo após nós terminarmos, ok? Então, se inscrevam no canal, ativem lá o sininho, né, para receber as notificações e não perder nada disso. Queremos agradecer também ao Tax Group, que é uma empresa de inteligência tributária com sede em Porto Alegre, que patrocina a nossa iniciativa, e assim como vocês, né, apoia e valoriza o vinho feito no Brasil e também os produtores brasileiros. Então, lembrando que na quinta-feira que vem, no dia 9 de junho, a conversa será com a jornalista Suzana Barelli, que vai falar sobre comunicação de vinhos. Ela é uma das mais reconhecidas repórteres de vinho no Brasil. E hoje nós recebemos aqui, o Brasil de Vinhos recebe Ricardo Henriques, que é engenheiro biológico e alimentar, enólogo do grupo Global Wines Portugal e Rio Sol, e vem apresentar o terroir do Nordeste, então uma região que ainda não é tão conhecida, mas que já desponta como local de produção, de rótulos de qualidade. Nós vamos conhecer e aprender bastante com o Ricardo hoje. Boa noite, Ricardo, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado, hein? Boa noite aí a todo mundo. Agradecer aí a todas as pessoas que estão participando, ao Brasil de Vinhos aí pelo convite, e aproveitar aqui o espaço para mostrar um pouquinho sobre o nosso projeto e também aqui um pouquinho sobre o Vale de São Francisco. Então, assim, quem tiver dúvidas ou quiser colocar alguma questão, fiquem à vontade, porque eu acredito que há muita coisa que provavelmente chega até vocês que não é filtrada ou então chega assim meio deturpada de informação, e a gente está aqui hoje exatamente para poder mostrar um pouquinho daquilo que se faz aqui na região, e de como é que a gente também chegou aos resultados que está obtendo atualmente e daquilo que ainda pode esperar aí no futuro, tá? Então, assim, inicialmente eu tinha pedido para passar primeiro um vídeo da empresa, é institucional, mas eu acho que dá para ter uma ideia muito grande daquilo que é o Vale de São Francisco. A gravação é dentro da nossa instalação, mas é bem representativo daquilo que é o terroir e as características do clima, solo e o próprio bioma caatinga aqui do Vale de São Francisco. Então eu pedi aí ao pessoal da organização que se pudesse correr aí o vídeo e depois na sequência eu faço a apresentação. Por muito tempo, nestas terras, só se via o sol. Um sol que sempre nasce poderoso, mas que sozinho não conseguia gerar muitos frutos.
Faltava a ele outro elemento vital, a água, que sempre correu perto dali, num rio com o nome de Santo. Até que um dia essa terra conseguiu unir o tal rio e o sol. E foi aí que tudo começou. Começou pequeno, um broto de parreira, que foi crescendo, crescendo, até se tornar uma vinícola de 120 hectares de área plantada. Hoje, por aqui, são produzidos quase 2 milhões de quilos de uvas. Como as brancas Chenin Blanc, Viognier e Moscatel. E as tintas Cabernet Sauvignon, Syrah, Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Tempranillo e Merlot. São 2 safras anuais, o que só acontece hoje nessa parte do mundo. Este lugar é único. Latitude 8 do sul do Equador, aqui tem sol o ano todo e quase nunca chove. A quantidade exata de água que a plantação precisa é retirada do rio com o nome de santo, o São Francisco. O potencial dessa região foi descoberto por um povo que tem vocação para isso, os portugueses. Grupo Global Wines desenvolveu no Vale do Rio São Francisco técnicas inovadoras de plantio e trouxe a tradição e a tecnologia para transformar uva em vinho e espumante. Por aqui se produz quase 2 milhões de garrafas. Bebidas distribuídas para todas as partes do Brasil e que conquistaram prêmios de excelência no país e no exterior. Rótulos que já fazem parte de muitos momentos especiais. E são cada vez mais descobertos por quem sabe apreciar o que há de melhor. Tudo isso feito num cenário mágico, que atrai visitantes em busca dos melhores vinhos, espumantes e das mais belas paisagens. Paisagem que um dia foi só terra, foi rio, foi sol e agora é Rio-Sol. Então vamos lá. Eu acho que o vídeo é bem ilustrativo daquilo que é a nossa região e aquilo que é o nosso ADN em termos de terroir. Eu vou só carregar aqui a minha apresentação. Me confirmem só se estão assistindo, se está correndo bem. Está ótimo. Pronto. Então, assim, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Ricardo, sou enólogo da Rio-Sol. Então, eu estou aqui no projeto do Brasil. E, para quem não sabe, a Rio-Sol pertence ao grupo Global Wines, que está aqui instalado no Vale de São Francisco desde o ano de 2003. Eu não entrei inicialmente, logo no início do projeto, entrei no final de 2009. E inicialmente a empresa ela sempre teve muito na sua característica, mesmo lá em Portugal, a questão de inovação e tecnologia. Então, na altura, quando a empresa se instalou aqui no projeto, a gente percorreu várias regiões do Brasil, nomeadamente principalmente no sul do Brasil, que era
e é a região assim mais tradicional e maior produtora de vinho no Brasil. E em certo momento surgiu a oportunidade de vir aqui ao Vale de São Francisco e conhecer alguns projetos de uva que existiam aqui na região. Então, na altura, quando os administradores da empresa vieram aqui ao projeto, verificaram que a gente tinha a possibilidade de fazer realmente uma coisa diferente. Então, esse foi o grande objetivo da empresa. Ao sair de Portugal, tentar criar alguma coisa num país novo, mas que ao mesmo tempo se pudesse participar da história num novo capítulo, tanto da viticultura como da enologia a nível mundial. Então, assim, eu acho que esta fotografia que está aqui na apresentação, ela é bem elucidativa também, ou seja, nós conseguimos ver aí a aridez da caatinga, o mandacaru, que é uma espécie nativa aqui da região, coqueiro de um lado e o vinhedo do outro, ou seja, quando não tem a água e o trabalho do homem aí no campo, é árido e nada cresce. Quando a gente começa a trabalhar a terra e tem aí a ajuda da água do Rio São Francisco, a gente verifica que é possível hoje em dia praticamente tudo o que é frutas cultivar-se aqui no Vale de São Francisco. Então hoje atualmente, esses dados que passaram aí no vídeo, algumas coisas estão meio desatualizadas. Hoje atualmente a gente já está com... começámos no projeto com 200 hectares, depois fomos cortando, conforme fomos fazendo testes e ensaios, ou seja, houve muita coisa que foi utilizada no início do projeto, áreas maiores para fazer experimentos e testes e para ver o que realmente se produzia, e depois fomos afunilando para variedades que já tínhamos o resultado e sabíamos ser produtivas e podiam fazer os produtos que nós idealizávamos do ponto de vista comercial. Então hoje atualmente a gente tem cerca de 140 hectares, 120 em produção, 20 de plantios novos, produzimos aproximadamente, o ano passado fechámos em 2,5 milhões de quilos, a previsão esse ano é para a gente fechar aí na faixa mais ou menos de 3 milhões de quilos, sendo que as principais uvas tintas são Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional, Syrah e Tempranillo, e brancas a gente tem um portfólio muito grande. Por exemplo, hoje a gente tem uma área muito grande que não está aí mencionada, por exemplo, de Arinto, variedades portuguesas, Arinto, Fernão Pires, mas também Chenin Blanc e Viognier. Então, assim, quando a gente puxa as regiões produtoras de vinho do Brasil, a gente vê que hoje já existe muita coisa aí pulverizada. No início havia esse espaço muito grande, vai ali desde Santa Catarina até o Vale de São Francisco, mas hoje a gente já tem muita coisa aí espalhada pelo meio. São Paulo, Minas Gerais, o próprio interior da Bahia, na questão da Chapada Diamantina, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, então a gente começa a ver que realmente o Brasil tem a possibilidade de criar vários terroirs em climas diferentes, com características diferentes e sistemas de condução diferentes, e ao mesmo tempo desenvolver e aperfeiçoar técnicas de viticultura únicas do Brasil, que é o caso daquilo que acontece no Vale de São Francisco, e ao mesmo tempo fazer produtos de qualidade, ou seja, a gente criar um mix de produtos, que eu acho que essa é a grande vantagem dos terroirs do Brasil, é não haver uma padronização de produtos, ou seja, a gente criar estilos diferentes, com características diferentes, e ao mesmo tempo com variedades de uva diferentes e que sejam acessíveis aí a todo mundo para consumir. Então, aqui a gente tem uma visão geral daquilo que é o Vale de São Francisco, então a gente vê que quando a gente começa a fugir das áreas afastadas do rio, só tem a caatinga, ou seja, é completamente árida, é uma região que é considerada semi-árida, tirando 2 ou 3 meses do ano, que ela é considerada semi-tropical, que é mais ou menos ali do final de janeiro até final de abril, que é quando tem alguma incidência de chuva, e o clima é semi-tropical, o resto do ano ele é considerado semi-árido, e é um semi-árido quente. Então, hoje existem poucas regiões, ou provavelmente só existe o Vale de São Francisco, talvez alguma coisa que exista hoje atualmente, ou começa a aparecer também no Peru, que é um semiárido quente e que tem disponibilidade de água durante todo o ano. Então, essa característica, eu vou falar aqui um pouquinho mais à frente, são esse conjugar de características hoje de insolação, ausência de chuva, mas disponibilidade de água por um rio ou por gelo, no nosso caso de rio, e ao mesmo tempo uma temperatura média elevada permite com que a gente consiga produzir uva durante todo o ano. Então aqui é uma fotografia da empresa, tá, na beira do São Francisco, o que é rapidamente e resumidamente o terroir em termos de clima
do Vale de São Francisco. Então, hoje, atualmente, nós temos o quê? Cerca de 300 dias de sol por ano. Temos, durante todo o ano, uma temperatura média relativamente elevada. Então, assim, no inverno, que é essa fase que estamos a entrar agora, nós temos temperaturas máximas aí de 30 graus, até um pouquinho menos, e mínimas que vão ali 18, estourando 17 graus. E no verão, na época mais quente, a gente tem aí temperaturas que vão acima de 35 graus, podendo chegar até 40 graus, e mínimas de 23, 24 graus, mais ou menos. Então, o fator de ter essa temperatura média elevada permite que a gente consiga que a planta se desenvolva durante todo o ano. Aquilo que tem que ser feito, e que eu vou explicar aqui durante a apresentação, é realmente controlar ela do ponto de vista tanto de nutrição, como do ponto de vista de irrigação, para que ela, durante o período pós-colheita, consiga acumular as reservas e ter esse fator de dormência para garantir a safra seguinte. E depois temos o quê? Uma pluviosidade baixa, ou seja, pouco índice de chuva, mas ao mesmo tempo a gente tem água do São Francisco que nos permite que a quantidade de água disponível no solo e para a planta é na quantidade certa para o seu desenvolvimento. E isso permite que a gente faça um ciclo contínuo durante todo o ano. Ou seja, todo o ano, seja qual for a época do ano, que vocês venham aqui ao Vale de São Francisco, se forem visitar uma vinícola, vocês vão ver que é possível ver as 4 estações do ano. Ou seja, a gente tem plantas que estão sendo podadas, tem plantas que estão no início da o equivalente ao início da primavera, temos plantas que estão aí no equivalente ao verão, já com os cachos formados ou na floração, e plantas prontas para colher, ou seja, o equivalente aí ao outono, virada de verão para outono. Então, é isso o grande diferencial da região, ou seja, é provavelmente a única região do mundo em que é possível, no mesmo dia, observar as 4 estações, ou todos os estados fenológicos de desenvolvimento da planta. E como é que a gente conseguiu chegar nesse ciclo contínuo aqui? Então aqui, puxei lá outra vez aquela fotografiazinha do início, e vocês podem ver que tem aí uma fotografia do lado direito da catinha normal, que é completamente árida, ou seja, um solo extremamente pobre. Aí ainda tem algumas folhinhas verdes na caatinga, porque na época foi tirada essa foto, e havia alguma disponibilidade de água, mas normalmente esses arbustos são como negros, ou seja, como se tivesse quase tocado o fogo. É um clima extremamente inóspito. E depois, quando a gente começa a entrar com o trabalho e a ação humana, a gente consegue moldar esse clima. Esse solo, o solo sendo pobre é uma vantagem extremamente grande para nós. Porquê? Hoje, através de tecnologia e de investigação científica, a gente sabe quais é que são as necessidades nutritivas da planta. Então, assim, eu sabendo quais é que são as necessidades nutritivas da planta e do que é que ela precisa para se desenvolver bem, eu prefiro ter um solo raso e que não tenha nada lá dentro e depois trabalhar ele de acordo com as necessidades da planta, do que eu cultivar num solo que às vezes é rico em 1 ou 2 nutrientes ou mais, ou extremamente rico, como às vezes são muitos solos que são, por exemplo, de origem basáltica, como por exemplo acontece nos biomas da Mata Atlântica, e que a planta não tem como chegar lá e dizer assim, querida, desculpa, mas tu não pode pegar mais nutriente ou água do que aquilo que tu precisa. Então, a grande vantagem de solos pobres é a gente poder trabalhar e fazer a avaliação da evolução da planta com um solo pobre, vamos usando e aplicando conforme aquilo que ela vai precisando, conforme for o decorrer da sua vida. Então, inicialmente, a empresa investiu muito realmente em áreas de ensaio, de teste. Então, partimos inicialmente de um projeto de cerca de 70 variedades de uva, que a gente achava que poderiam ser comerciais e que teriam aptidão para desenvolver aqui no Vale de São Francisco. E depois, dentro dessas 70 variedades de uva, a gente escolheu, na média, mais ou menos, 5 clones por variedade de uva, e cada clone foi enxertado com 5 porta-enxertos diferentes. Então a gente chegou a ter, até o ano de 2018, salvo-me o erro, o maior campo experimental a céu aberto do mundo, em termos de vinhedos, em que a gente tinha, em 5 hectares, a gente tinha aproximadamente 350 combinações de plantas, entre clones, porta-enxertos e variedades
de uva. Então a gente pegou lá dos viveristas certificados internacionalmente, por exemplo, de variedade Syrah, que se fala muito dela aqui no Vale de São Francisco, clone 100, o melhor clone de Syrah, por exemplo, de Bordeaux, de Napa, da Austrália, fomos buscar com as suas particularidades, trouxemos, depois multiplicámos nós mesmos, hoje é um trabalho que nós mesmos fazemos, ou seja, essa importação inicial de germoplasma de plantas para a vinícola, em cima disso a gente fez os testes e depois nós mesmos multiplicamos as plantas, então a gente tem um banco genético de variedades de uva muito grande. Hoje, atualmente, a gente trabalha intensivamente mais ou menos 20 variedades de uva. E já com clones e porta-enxertos selecionados, ou seja, trabalhamos aí no máximo 2 a 3 clones por variedade e estourando de 2, em alguns casos, o caso do Syrah, por exemplo, a gente trabalha com 3 porta-enxertos em sistema intensivo, mas no campo experimental a gente testou 3, maioritariamente IAC 313, 572, SO4, Paulson e ER14. E Freedom também foi testado. E ainda fizemos alguns testes com pé franco, mas foi mais só para descarga de consciência, porque verificou-se que não dava certo. Mas assim, inicialmente o primeiro trabalho foi isso. Então, ver assim, quais as variedades de uva que se poderiam adaptar a este clima? Tem aqui este levantamento, são estas variedades de uva que estão aqui. Dentro dessas variedades de uva, quais é que têm aptidão comercial para aquilo que é o mercado internacional de vinhos e para aquilo que é o mercado nacional de vinhos brasileiros? Então, fomos afunilando em cima disso e depois em cima disso a gente começou a fazer vários testes. Então, aqui são fotografias do viveiro, então todo o acompanhamento, desde a multiplicação, a enxertia, seleção do material, enxertia, plantios, é tudo feito na vinícola. A gente não recorre a viveristas hoje atualmente exatamente para que não haja uma heterogeneidade de plantas depois no lote quando se faz a instalação. E depois, quando dá mais ou menos aí 60 a 90 dias, a gente parte para os plantios. E a primeira coisa que a gente fez foi exatamente os campos experimentais. Então a gente aqui já começou a testar duas coisas diferentes. Então, não sei se dá para ver direito, mas, por exemplo, essas placazinhas que estão aí, elas têm todas identificação, ou seja, a variedade da uva, qual é que é o tipo de clone e qual é que é o porta-enxerto. E aí, nessas duas fotos, a gente já começou a testar vários sistemas de condução. Então, inicialmente, a gente testou. Para além disso, de seleção de uva, de clone porta-enxerto, fomos testar sistemas de condução, sistemas de irrigação, ou seja, qual a quantidade de horas ou litro de água que a planta precisava, fertirrigação, hoje atualmente 90% daquilo que a gente faz é tudo por fertirrigação, qual o número de gemas por saída, quantas saídas, se aquela variedade vai melhor em espaldeira, ou pergolado, ou lis, ou retombante, que foram os 4 principais sistemas que a gente testou. Depois, em cima disso, qual a fertilidade, ou seja, quantos cachos deu, esses cachos, qual foi o resultado disso em microvinificações, e depois, eu não sei se dá para ver bem aí nessa foto da direita, mas assim, eram 30 plantas por cada combinação. Todas elas tinham uma chapinha metálica, como se fosse um RG. Então a gente ia lá, fazia medição, fazia análise de seiva, fazia análise foliar, fazia análise de solo, tudo o que vocês possam imaginar que era uma variante para ser estudada, a gente fez esse tipo de trabalho para chegar hoje à conclusão, aos lotes intensivos que nós temos hoje atualmente na fazenda. É um trabalho que é demorado, que levou muito tempo. Eu posso dizer para vocês, o campo experimental foi montado, aquele que eu disse que era o maior. Esses daqui, o da esquerda ainda existe atualmente, é um campo experimental só de uvas brancas e focado só para bases para espumante. Mas a gente perdeu os 10 primeiros anos, a empresa vai fazer esse ano aí 18 anos, mais ou menos. Os primeiros 10, 12 anos foi exatamente só a investigação, ou seja, saber o que plantar, como plantar e para fazer o quê. Não adiantava fazer só uva, era preciso ver o que é que era aquela uva transformada em vinho se ele se adequava aos parâmetros daquilo que é o mercado e aquilo que o mercado estava a pedir em vinho. Então a gente fez um pouquinho o trabalho inverso, ou seja, pegou o que o mercado estava solicitando e depois em cima disso fomos trabalhando no campo para chegar aí no resultado do vinho esperado.
Então a gente começou a trabalhar vários sistemas de condução, a gente tem aqui uma área de plantio nova que a gente está montando, então vocês podem ver aqui, por exemplo, aqui é uma área que já foi trabalhada previamente, vejam e recordem aquela foto lá da Caatinga como é que era, só com pedra, um solo duro, e aqui a gente já vê um solo com já bastante humus. Hoje a gente trabalha muito agricultura biorregenerativa, com coberto vegetal, com trabalho biológico e incorporação de bactérias no solo, que eu vou mostrar aí à frente também. Ou seja, a aplicação, não trabalhamos completamente em biológico, mas trabalhamos tudo em proteção e produção integrada. Só entramos com alguma coisa de defensivos, químicos, e é os básicos, milho, ioídio, cobre e enxofre basicamente, como preventivos, nem tanto como corretivos. Então a gente tem aqui, dá para ter uma percepção exatamente da mobilização que houve aqui no solo e da fertilização que já foi feita previamente no solo. Então aqui, por exemplo, é uma área de geodola que foi plantada agora recentemente e a gente vai conduzir ela em pergolado. Mas, paralelamente a isso, a gente viu que, consoante o tipo de produto que a gente queria elaborar, havia vários tipos de condução que podiam ser mais benéficos. Então, por exemplo, a geodola, que é uma variedade de tinta, eu sei que ela, por exemplo, tem um ciclo precoce. É uma uva que dá muita coloração, mas degrada com muita facilidade, por exemplo, a acidez. Então dá vinhos submaturados, mas eu preciso conservar um pouquinho da sua acidez. Se eu fizer um pergolado, eu sei que a exposição solar dela vai ser menor. Então vou ter um ciclo mais longo e, ao mesmo tempo, vou preservar mais aromas primários de fruta fresca, não fruta tão sobremadura, porque a exposição solar não é tão intensa, por exemplo, no pergolado. A mesma coisa se aplica aqui nessa foto da direita, por exemplo, a variedades de uva brancas e bases para espumante. Se eu quiser preservar acidez e mais aromas frescos, ou seja, que não tenha tanto aquela questão de submaturação e que sejam mais pesados, as brancas, 90% a gente conduz elas enlatada. Em contrapartida, 90% a 80% dos tintos a gente conduz ele em espaldeira, cordão royal unilateral, que nem essa foto aí da esquerda. E depois, porquê? Porque eu quero mais taninos, mais concentração, então vou manter algumas uvas que eu acho especiais na latada, outras que eu vejo que aguenta bem a espaldeira e mais pancada do sol, a gente mantém na espaldeira normal. Por exemplo, que é o caso de Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo, a grande maioria delas vai tudo para a espaldeira. E depois, paralelamente a isso, a gente tem um outro sistema, que é esse daqui, que está na fase de poda, que é uma espaldeira retombante, é um monoplano ascendente retombante, que é o quê? Se vocês virem, é como se fosse um cordão royal normal, uma espaldeira normal unilateral, só que o que é que acontece? A gente deixa subir ela e deixa cair os braços, ou seja, quando chega lá em cima, os braços, eles vão tombar. Isso é bom para quê? Para variedades que sejam um pouco vigorosas, porque é o caso, por exemplo, do Alicante Bouschet. Se eu botar, por exemplo, um Cabernet Sauvignon ou um Tempranillo, que são bastante vigorosos, neste sistema daqui, ele continua a empurrar as varas para cima. No caso do Alicante Bouschet, como ele não é tão vigoroso, o peso recai sobre os braços e ele fica tombado, por isso é que ele chama retombante. E é um sistema, por exemplo, que a gente criou que é muito mais barato. Se vocês virem, por exemplo, aqui, a gente tem uma média aí na latada de 12 arames, aí por planta mais ou menos. Na espaldeira normal, a gente vai ter na faixa de 6 a 8 arames, para fazer a condução normal dela e para manter as varas dentro. Aqui eu só tenho praticamente, estão aí 3, mas um deles foi de condução, mas só precisaria de 2. Um para a irrigação e outro para sustentar o peso da planta. Enquanto aqui o meu peso assenta em cima do arame, ou seja, aí na vara principal, a que sustenta o peso, ela está apoiada em cima do arame. Na espaldeira normal, o peso assenta na planta, ela só está conduzida no meio dos arames. E na latada a mesma coisa, o peso assenta em cima dos arames, então eu consigo ter mais produtividades e aguentar mais sem sobrecarregar o tronco da videira do que, por exemplo, numa espaldeira normal. Então a gente começa logo a abrir aqui para começar a criar produtos diferentes com direcionamentos diferentes. Depois, em cima disso, aquela questão da nutrição, compostagens, fertirrigação e agricultura biorregenerativa. Então, assim, hoje a gente trabalha muito com cobertos vegetais, então vocês vão ver que, por exemplo, dentro aí
das áreas, a gente tem sempre coberto vegetal, tudo o que é material vegetal, por exemplo, de podas ou de capinagem, fica na área, não é feito a remoção dele. A única coisa que a gente faz é no início do processo, a gente passa realmente o rolo não, os discos, para remoer e arejar um pouquinho o solo, mas depois toda a parte vegetal se mantém lá. Trabalhamos com vários tipos de bactérias, por exemplo, bacilos turigenses, bacilos tumefacens, de forma, por exemplo, a aumentar a rizosfera, ou seja, a simbiose radicular da planta, para que haja uma absorção maior de nutrientes e uma resistência maior da planta e, ao mesmo tempo, mais produtividade. Então, sim, eu não sou muito apologista de que plantas produtivas não produzem com qualidade, porque se a gente fizer as análises da planta e dos cachos e da seiva, e se o BRICS da própria seiva, ou até mesmo se a resposta depois no laboratório dos indicadores de macro e micronutrientes na folha me dizem que ela está bem, ela está a produzir com força, não tem por que existir um desequilíbrio depois na fruta. Então, muitas vezes o que acontece é que quando existem desequilíbrios das duas, uma, ou ela está a extrair demais, ou ela não foi tratada com cuidado. Quando existe esse equilíbrio, ela é que vai dar essa resposta. Quanto é que consegue produzir e qual a qualidade que vai ser atingida. Depois a questão de irrigação é tudo planta a planta, ou seja, é gotejamento planta a planta. E tudo o que é também da residuidade de água a gente faz compostagem e volta novamente ao campo, ou seja, fazem um ciclo completo desde o momento em que é plantada, colhida e processado, todo o seu resíduo volta novamente para servir de alimento e base de azoto e nitrogênio para a planta. E depois, agora falando aqui um pouquinho de... Se eu estiver a falar muito rápido, me chamei a atenção que eu às vezes falo rápido demais, tá bom? A gente tem aí... esse sistema da direita é o retombante. Então, vocês veem, tem uma proteção do cacho, o cacho está escondido lá dentro e os braços ficam tombados, ou seja, não é ascendente, é caído. Temos aqui já um pouquinho daquilo que são os 3 tipos de solos que tem na fazenda. A gente tem, nas áreas mais afastadas da fazenda, a gente tem esse solo aí da esquerda, que ele é mais argilocalcário, tem mais pedra, ou seja, tem mais porosidade, mais drenagem, mas ao mesmo tempo é um solo mais pobre, e a gente verificou que, por exemplo, que aqui a gente já começa a trabalhar num conceito, não é nem tanto de terroir, ou seja, dentro do Vale do São Francisco, do terroir do Vale do São Francisco, no nosso caso, a gente começa já a trabalhar dentro da empresa a questão de micro-terroirs, ou seja, de ir aperfeiçoando conforme o tipo de solo que a gente tem dentro da propriedade, quais as uvas que a gente vai utilizar nesse tipo de solo. Então aí na esquerda, esse solo mais pedregoso, a gente chegou à conclusão que, por exemplo, para fazer espaldeiras e uvas tintas era muito melhor. Ou seja, eu conseguia ter um equilíbrio ácidos, açúcares, taninos muito melhor neste tipo de solo e ao mesmo tempo produtividades boas. Depois temos esse aí da direita, que é onde está o Alicante Boucher, que é um solo de transição, ou seja, se vocês virem não tem tanta pedra, eu consigo ter um coberto vegetal aí, por exemplo, o enrelvamento. A gente está num semiárido, mas vocês veem que, por exemplo, tem coberto vegetal que se mantém, ou seja, o bioma que está dentro do vinhedo é um bioma rico e nutritivo porque foi trabalhado exatamente para ele trabalhar em simbiose com a videira e não a gente, aquela ideia de não, tem que arrancar tudo o que está lá, não pode ter uma ervinha, porque depende da ervinha. Há ervinhas que realmente são muito boas para a videira e fazem melhor, às vezes, do que muitos produtos que se aplicam aí. A gente vê que ela consegue ter um relevamento melhor nessa área daqui. Então, essa fase de transição, eu trabalho mais vinhos da linha jovem, varietal. Porquê? Porque consigo ter umas produtividades um pouquinho mais altas e, ao mesmo tempo, consigo jogar tanto com vinho branco como com vinho tinto. E é o quê? É uma mistura de argilocalcário aí da esquerda com franco ornoso, que é o outro, que é esse daqui, que a gente direcionou maioritariamente para latadas e para
uvas brancas, bases para espumante principalmente. Desenvolve-se melhor, então isso através do teste a gente também verificou que variedades brancas, bases para espumante e até mesmo uvas moscatéis, do ponto de vista aromático e de maturação, eles iam melhor nesse sistema daí, ou seja, de latada, e nos solos que a gente tinha franco-arenosos, que são os mais próximos do rio. Então a gente, conforme se vai afastando do rio, vai ter aí essa transição desses três solos, franco-arenoso, o misto e depois o argilo-calcário. Esse daqui, por exemplo, é um solo mais compacto, não tem uma drenagem tão forte, do ponto de vista radicular, aqui é mais importante as bactérias do que nos outros, porque como ele é mais compacto, ele deixa o seu sistema radicular ir mais à superfície. Então, para aprofundar ele um pouquinho mais, a gente tem que forçar essa simbiose com as bactérias para aumentar aí o sistema radicular dela e, ao mesmo tempo, a condição de crescimento da planta para ela resistir melhor e aguentar melhor. E depois, adaptar tudo isso a isso que está aí, ou seja, a produtividade. Então, assim, a gente vê que tem, mesmo sendo num clima semiárido, mesmo sendo difícil de produzir, como acredito que muitos de vocês já ouviram falar, eu costumo até fazer um trocadilho, que é, se formos falar de vinho brasileiro, toda a gente diz que aqui no Vale de São Francisco é quente demais, que não se pode fazer vinho, porque é semiárido. Mas ninguém vai questionar, por exemplo, a Mendoza, porque é que eles fazem vinho no meio do deserto. Ou em muitas das regiões do Chile, ou porque é que o vinho mais vendido de Portugal é vinho do Alentejo, que curiosamente é uma região que é extremamente quente, se calhar no verão é mais quente do que aqui. Então, assim, há várias coisas que chegam aí ao mercado e a vocês que eu questiono e, sinceramente, acho que não fazem sentido nenhum. E essa fotografia prova um pouquinho isso. Ou seja, tenho plantas, o coberto vegetal completamente fechado, não há problema foliar, tão saudáveis. São plantas que, para vocês terem ideia, isso aqui é uma área de Viognier, tem 14 anos, ou seja, tem 28 safras. Eu quero que me mostrem outras regiões do mundo, pode ser no Brasil, pode ser onde vocês quiserem. Plantas com 28 anos, porque é o equivalente a isso, ou até mesmo com 14. Se quiserem ficar só com as 14, fiquem com as 14. Mas com 28 safras, que tenham esse coberto vegetal, que tenham esse vigor e que tenham essa produtividade que está aí. E saudáveis. E dizendo que vai aguentar mais. Então, todo esse trabalho de investigação foi um trabalho demorado? Foi. Investiu-se muito dinheiro, deu-se muito tiro no pé, houve muita coisa que a gente teve que errar para aprender a fazer direito, mas hoje a gente sabe com muita certeza aquilo que pode fazer e de que jeito fazer. Então, falando aqui, por exemplo, de tempo de vida útil da planta, perguntam muitas vezes assim, não, quanto tempo dura uma videira aqui no Vale de São Francisco? Não sei. Aquilo que posso dizer é que, por exemplo, a gente tem variedades com 16, 17 anos, são as mais antigas da fazenda, que fizeram 32, 34 safras e que continuam a produzir 10, 12 toneladas por hectare e com qualidade. Então, volto a fazer a mesma pergunta. Me mostrem plantas noutro sítio do mundo com 32 anos que produzam quantidade e qualidade e num clima extremamente inóspito, porque é essa a fama que a gente tem. É que realmente a gente aqui esgota demasiado a planta. Então, o esgotamento está aí nessa fotografia que vocês estão vendo aí na tela. Agora, também não consigo dizer. Aquilo que a gente sabe por indicativo é que, por exemplo, acima de 15 anos, ou seja, 30 safras, ela começa a ter um início de queda de produtividade. Não é significativo, mas começa a cair. Mas, em contrapartida, a qualidade mantém-se ou começa a aperfeiçoar um pouco. Então, aí os produtores é que vão ter que fazer essa decisão. Se querem manter a área, se querem desativar ou plantarem novamente. Mas se vocês forem ver as grandes áreas plantadas no mundo, o intervalo médio aí, para vocês arrancarem a vinha e plantarem de novo, deve andar aí na faixa de 15 para 20 anos. Estourando vai aos 25 anos. Aqui a gente está falando de 30 safras, ou seja, 15 anos, 2 vezes o equivalente a 30 safras. Então está dentro daquilo que é o parâmetro também mundial, sendo que a média mundial deve andar mais ou menos nessa faixa, 15, 20 anos mais ou menos. E depois, com o conjugar dos vários fatores, a gente consegue ter exatamente
as 4 estações do ano no mesmo dia. Então vocês veem aí a Caatinga, aí sim está preta, parece que tocou fogo, mas não, é mesmo o clima árido da região. Em qualquer dia do ano que vocês forem lá, vocês vão ver esse rodízio que está aí de lotes. Então vocês, onde dizem inverno, vocês veem que não tem, perdão, vocês veem que não tem folhas, ou seja, foram plantas que foram acabadas de podar, que é essa primeira foto aí no canto direito. Depois foge do inverno para a primavera, ou seja, da primavera, mas aí está trocado. É aquela área onde diz verão. Vocês começam a ver um pouquinho de verde a começar a sair. Ainda tem alguma área que é um pouquinho castanha escura, escura não, mais assim a parecer com o solo, dá para ver o solo, que é o início da primavera, ou seja, está a começar a rebrotar, que é essa fotografia aí da esquerda, canto superior esquerdo. Depois da primavera, do verão, essa área aí mais verde intenso do lado esquerdo, esses 2 blocos que estão aí, e a foto, essa daí do canto inferior direito, e depois o outono, que é a época de colheita ou de repouso, que a gente vê aqui, as folhas estão um pouquinho mais velhas e já estão na fase de repouso. Então, e depois vai girando, ou seja, semana que vem ou daqui a 15 dias, essa área que está na primavera vai estar no verão. A que está no outono, daqui, ou seja, se foi colhida agora, daqui por 60 dias vai ser podada, vai estar naquela lá do inverno. E por aí vai. Então fica sempre um rodízio de áreas com as 4 estações do ano e com todos os estágios de desenvolvimento da planta. Eu vou só ver se eu tenho aqui alguma conta. Aqui vocês têm mais no sítio as 4 estações, ou seja, vem aí no primeiro o operador podando, aí a segunda foto já completamente podado, começando a abrolhar, a de baixo fazer a condução em verde, ou seja, seria o equivalente de uma primavera para verão, ou seja, já no final da floração, já com o cacho chumbinho, e a fazer a condução final, e depois aí a fase final de maturação, ou seja, início de pintor e início da maturação. E como é que a gente consegue, mas vão dizer assim, mas nos outros sítios, de certeza que muitos de vocês também já ouviram isso, nos outros sítios as plantas repousam muito mais tempo, porque ficam 6 meses repousando, vocês aí repousam menos tempo. É mentira, lamento dizer para todos vocês. Isso é das maiores mentiras que já venderam para vocês na vida. A planta só acumula, uma coisa é dormência e hibernação, outra coisa é repouso. Repouso, efetivamente, é quando a planta direciona toda a sua energia para, sob a forma de reserva, para o ciclo seguinte. Isso só acontece no pós-colheita. Até ao ponto de colheita, tudo o que é fotoassimilados e energia gerada, a planta vai direcionar para os seus filhos, que são os cachos. Tudo isso só vai sob a forma de reserva para o ciclo seguinte no pós-colheita. O pós-colheita é mais ou menos 60 dias. E o ciclo é de 120 dias. Então como é que a gente colhe 2 vezes? E vou usar aqui até o comparativo, por exemplo, de Velho Mundo, do Alentejo, que é a região em Portugal assim que se assemelha mais connosco em termos de clima. Quando é que é a primavera na Europa? É a partir dali, mais ou menos, final, dependendo do ano, se é um pouquinho mais quente ou um pouquinho mais frio, mas assim, começa mais ou menos final de abril, ou às vezes estourando vai até início de maio. Então, vamos lá, começou em abril, a gente tem maio, junho, julho, agosto, 30, 60, 90, 120. Eu garanto para vocês que no final de agosto, 80 a 90% da uva que é produzida no Alentejo já foi colhida, assim como acontece nas outras regiões quentes do sul da Europa. Foram 120 dias de maturação. Meu ciclo de maturação, meus amigos, é o mesmo. São 120 dias, na média. Dependendo se a variedade é mais precoce ou mais tardia, mas na média vai ser mais ou menos isso. 120 dias. Então, eu não estou a acelerar o ciclo de maturação dela. Mas ela não descansa tanto tempo porque depois fica 6 meses repousando. É mentira. Também é mentira do mesmo jeito. Vamos pegar lá. Terminou agosto, colheu, tem setembro, outubro. Em novembro, na Europa e provavelmente até no Rio Grande do Sul, desde que terminou a vindima, a safra aí, deve ter passado mais ou menos 2 meses, no máximo 2 meses e meio. Estourando vai a 70 dias. Mas deve ser mais ou menos isso. Até cair as folhas das videiras deve ser mais ou menos isso.
60 dias. É ciência, não sou eu que digo. A planta só acumula enquanto tem a folha. Se não tem folha, a unidade geradora de energia não está lá, ela não existe. E depois, entrando o inverno, baixando a temperatura do sol de 7 graus, a seiva não flui. Se a seiva não flui, a planta está estática, parada, dormente. Aquilo que acontece é que ela está só à espera que São Pedro venha e diga para ela assim: oh, querida, tu já pode ir novamente para um ciclo novo. E isso só vai acontecer na primavera do ano que vem. A gente aqui faz o quê? 120. Chegou aos 120, eu corto a nutrição, corto a água e ela fica aí com as folhinhas, como vocês podem ver aí nessa primeira foto do lado esquerdo, secas. Não é secas, são folhas velhas, mas está a acumular reserva. Ela não está a rebrotar nem a queimar. Porquê? Porque a gente cortou a nutrição e a água. Então está a acumular reserva, esses 60 dias. Quando chega ao fim desses 60 dias, eu entro com a poda, entro com a água, entro com a nutrição e tenho o quê? Temperatura média elevada. Então, ela sozinha, ela vai. Em Portugal, a gente tem uma coisa que se chama, por exemplo, o verão de São Martinho, que é o quê? A primeira semana de novembro, às vezes, vem correntes de ar quente, e o que é que a gente vê, por exemplo, nos vinhedos? É que ela começa a arrebentar. Ou seja, ela mesmo já está dizendo assim: não, eu estou com força e energia para começar novamente. Só que depois, na semana seguinte, vem a realidade, que é o inverno, e ela para novamente. Então, a gente não está a fazer nada nem a extrair demais da planta. Ela, se tiver condições, o ciclo dela seria mais ou menos isso: 120 a 60, 120 de produção, 60 de repouso, 180, 2 vezes ao ano, 360. Ou seja, eu consigo colher por bloco, sendo que a gente colhe durante todo o ano, intercalando os blocos, 2 safras sem desgastar a planta. Tanto que vocês viram lá atrás aquela questão da produtividade e da questão de qualidade e vigor da planta. Aqui tem mais uma visão térrea, que dá para ver as 4 estações. Então, assim, mais ao fundo do lado esquerdo, podado. Do lado direito afastado, primavera, depois vem as folhinhas mais velhas, está em repouso, outono, e aqui a gente está fazendo uma pré-poda nessa aí mais próxima, com o trator, fazendo uma pré-poda em verde, porque vai começar a entrar na fase de maturação, ou ciclo final de maturação, que seria o equivalente ao verão. E lá ao fundo da caatinga, ou seja, sem água e sem o trabalho, nada. E tudo isso se reflete exatamente naquilo que é a satisfação dos nossos colaboradores. Eu gosto muito de usar fotos dos nossos colaboradores porque a gente consegue ver muitas vezes o orgulho daquilo que é o resultado dos experimentos e do trabalho que é realizado no campo. Eles percebem muito bem aquilo que a gente conseguiu atingir e o esforço que foi feito para chegar no patamar e no padrão que existe hoje, atualmente. Então, foi muita investigação, foi muito trabalho de desenvolvimento para chegar nessa reta final. Então, os nossos colaboradores, eu boto a mão no fogo por eles, porque realmente eles sabem muito, e sabem muito porquê? Porque a gente tem várias parcerias com várias universidades, inclusive o Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. A gente tem uma parceria desde o início do projeto com eles, inclusive nas cadeiras que são lecionadas lá em Portugal, em viticultura tropical. A gente tem uma parceria com vários alunos que já fizeram mestrado, doutoramento nos nossos campos experimentais, e às vezes mandamos vinhos para eles fazerem a avaliação. E tem uma coisa muito boa: eles não têm o fator cultural. O que é o fator cultural? Imaginem, quando a gente chega, por exemplo, numa Europa, ou até mesmo no sul do país, que toda a vida as pessoas conviveram com o meio e com o vinhedo. Quando vocês querem implementar uma coisa nova e explicar às vezes para pessoal do campo que aquilo que eles estão fazendo não é tão certo, ou querem mudar alguma consciência de alguma coisa, eles são relutantes. Porquê? Porque toda a vida eles fizeram aquilo. O pai deles já fazia aquilo, o avô deles já fazia aquilo. Vocês explicam, eu que sou um cara novo, se chegar lá para o pessoal mais velho e disser isso, ele vai dizer assim: não, tudo bem. Aí faz 30 minutos. Passar 30 minutos, o sistema automático dele volta lá para trás e ele vai dizer assim: cara, ele ainda andava lá no saco do pai dele e eu já fazia desse jeito
eu vou fazer do mesmo jeito. E isso às vezes é ruim. Aqui não, aqui eu tenho uma folha em branco. Ou seja, eles aprendem do jeito que a gente ensinar. Eu tenho, a título comparativo, por exemplo, em termos de enxertia, a gente faz enxertia durante todo o ano. Então, o meu enxertador, ele faz enxertias durante todo o ano. O meu pessoal de colheita, ele colhe durante todo o ano. O pessoal que faz poda, poda durante todo o ano. Então, acabam por ficar mecanizados e bons naquilo que fazem. A minha taxa de sobrevivência hoje de enxertia dentro da fazenda é aproximadamente 95%. Em Portugal, que nós somos referência como grupo, a minha taxa de sobrevivência ronda ali 82, 83%. Ou seja, é muito mais. Porquê? Porque eles estão mecanizados. E fizeram aquilo durante toda a vida, aprenderam direito, fazem aquilo durante todo o dia, 360 dias por ano. E isso se aplica a todos os tratamentos e tratos culturais que a gente faz na videira. Então, assim, todo o trabalho de investigação e tecnologia que a empresa fez, em 2006 ela ganhou o Prémio de Inovação e Tecnologia no Brasil na categoria Processos. Até hoje é a única vinícola que tenha chegado à fase final e tenha conseguido ganhar este prémio, que é, assim, o prémio mais conceituado em termos de inovação e tecnologia no Brasil. Nesse mesmo ano, a título de curiosidade, quem ficou em segundo lugar foi a Motorola, ou seja, segmentos completamente diferentes. E depois alguma coisa de pontuações. Então, assim, a gente às vezes associa muito a vinhos do Sul, premiações internacionais, mas assim, a primeira vez que apareceu um vinho no Wine Spectator, vocês veem aí que a pontuação foi baixa, foi 83 pontos. Mas a primeira vez que apareceu um vinho do Brasil na Wine Spectator e abriu a categoria Brasil, foi um vinho da Rio Sol, foi um vinho do Nordeste, foi um vinho do Vale de São Francisco. Até então, nenhum vinho brasileiro tinha sido avaliado pela Wine Spectator, nem havia sequer categoria Brasil. Da Decanter, a mesma coisa. Os primeiros prémios ganhos na Decanter de vinhos brasileiros foram da Rio Sol e foram do Vale de São Francisco. International Wine Challenge de Londres, a mesma coisa. Wine Enthusiast, a mesma coisa. Então, assim, a gente somos relativamente novo, temos só 17 anos. Os 10, 12 primeiros foi para o brejo, foi para a gente aprender realmente o que é que a gente queria fazer. Mas isto tudo para vos mostrar que a gente somos ambicioso e queremos muito, cada vez mais, crescer mais e levar até vocês produtos com mais qualidade. Existe um potencial muito grande. Fazemos já algumas coisas boas? Fazemos sim. Temos que fazer melhor? Temos. Existe potencial para fazer melhor? Existe, muito mais. Para fazer muito melhor. Isso é uma coisa gradativa. A gente ainda está a crescer. Então, assim, temos 17 anos. A região, como polo vitícola, tem aproximadamente 20 anos. Então, tem vinícolas, por exemplo, no Brasil, tem mais de 100 anos. Então, eu gosto de me imaginar, eu não, porque não vou estar cá para ver isso, mas quando a empresa e o Val tiverem 100 anos de experiência, porque tiveram que aprender tudo do zero. Não havia trabalho. A gente ia numa Embrapa da vida e dizia assim, o que é que eu vou plantar? Eu acho que é melhor plantar. Não, eu acho que não funciona. E qual clone? Não sei. Com que porta-enxerto? Também não sei. Ia para outras instituições a mesma coisa. Então, a gente teve que fazer todo o trabalho de raiz. Então, eu acredito que, gradualmente, a gente vai conseguir cada vez mais ter um espaço maior aí no segmento e na produção de vinhos do Brasil e apresentar cada vez produtos mais competitivos e com qualidade. E, basicamente, é isso. Então, assim, não sei se me esqueci de falar alguma coisa. Se quiserem colocar questões, estou aí à vossa disposição. Se quiserem focar algum tema mais em particular, também, às vezes posso-me ter passado aqui de alguma coisa, mas é só dizerem. Ricardo, muito bom. Obrigado mesmo. Palmas aí. Obrigado. pela apresentação, belíssima exposição sobre o terroir do Nordeste. Eu anotei um monte de coisa aqui. Eu estava super curioso para saber um pouco mais sobre algumas variáveis que sempre me interessaram, mas eu sei que despertou já a curiosidade da nossa audiência. Já tem questões aqui, eu vou passar diretamente para elas. Aqui pergunta do Carlos Vive, tem duas perguntas aí, vamos por partes, então. O que define a alternância de safras e as variedades? Por exemplo, cada tipo de variedade tem seus períodos do ano, ou pode ser cada período do ano?
Não sei se eu entendi direito. Eu acho que sei o que ele está perguntando. Sim. Se não tiver, eu peço ao Carlos para depois dizer que não era isso que ele estava perguntando. Isso. Dentro de... Agora, a gente esteve falando de terroir de uma maneira muito geral. Dentro do nosso terroir e dentro daqueles solos lá, eu gosto de dizer que a gente, dentro do mesmo ano, eu tenho mais 3 terroirs. O que são esses 3 terroirs? Eu produzo 2 vezes ao ano, certo? No mesmo lote. E eles vão produzir em épocas do ano distintas. Então, assim, eu tenho normalmente 3 épocas distintas para fazer vinhos. Por exemplo, a época que eu tenho maior índice, por exemplo, de chuva, que é, por exemplo, ali de fevereiro até mais ou menos maio, ou seja, está finalizando agora, eu antecipo a colheita. Então, assim, eu sei que posso ter, às vezes, alguma uva, pode não estar a 100%, pode não ter atingido a maturidade completa, posso ter alguns problemas na vinha, porque o que chove no ano, chove nesses meses, e estamos a falar de cerca de 300 milímetros por ano, estourando 400 milímetros por ano, o que é muito pouco mesmo assim. E às vezes acontece de chover 100 milímetros num dia, ou seja, um dia chove 35% da chuva do ano. Eu colho mais cedo e reservo para quê? Ou seja, se eu vou antecipar a colheita para garantir a sanidade da uva, eu direciono, que é essa questão que eu acho que o Carlos está perguntando, fazer produtos diferentes do mesmo lote, no mesmo ano, mas gerando produtos diferentes. Bases para espumante e vinhos varietais, ou seja, que a minha graduação alcoólica é um pouquinho mais baixa, eu preciso de ter mais aromas primários, uma melhor acidez e vinhos mais leves, mais delicados. E a mesma coisa com o base para espumante, ou seja, vinhos com mais estrutura ácida. Então eu faço nesse intervalo daqui. De maio até agosto, que é aquilo que a gente considera, por exemplo, de inverno, o que é que acontece? Eu tenho amplitudes térmicas maiores, máximas aí de 27, 28 graus, às vezes nem isso, e mínimas de 17, 18 graus. E vou fugir muito para aquilo que é, por exemplo, aquilo que acontece, por exemplo, na Chapada Diamantina, no interior de São Paulo e Minas, que é a colheita de inverno. Ou seja, eu tenho ciclos, eu não tenho a que abdicar fazer a poda por inversão, porque eu consigo colher ali naquele intervalo. E depois vou fazendo o rodízio entre lotes. As áreas que são colhidas nessa época, normalmente é para fazer os vinhos topo, seja de branco como de tintos. Porquê? Consigo ter aí aproximadamente 5 a 10 dias de ciclo de maturação a mais, e como não é tão quente, não tenho tanta degradação de ácidos. Então, o meu equilíbrio entre ácidos, taninos e açúcares é melhor. Então, vinhos mais estruturados, mais encorpados e até com teor alcoólico maior, normalmente eu faço nessa época do ano. E depois o terceiro terroir, que é de agosto até janeiro, mais ou menos, que não é o verão, é o inferno, que é quente e a gente não tem que se preocupar com a questão climatérica. O que eu tenho que me preocupar é com aquilo que eu colhi durante o ano e que tenho na adega. O que é que eu estou precisando mais? De mais acidez, de mais fruta ou de mais extração, mais sobrematuração e mais teor alcoólico? Consoante o que eu precisar, no final do ano, eu vou ajustando para aquilo que eu não consegui fazer nesses 2 primeiros terroirs. Então, eu costumo dizer que o terceiro terroir é um pouco um tapa-buraco. Ou seja, aquilo que eu não conseguir nos outros, eu vou ajustando nesse terceiro. E levando em conta que a mesma uva, ela vai produzir sempre em 2 diferentes. Ela nunca vai bater sempre no mesmo fator climático. Ou seja, se ela colheu no início desse primeiro da chuva, vai colher o segundo lá no calorzão. Então, o mesmo vinho, da mesma área, da mesma variedade, conduzido da mesma maneira, mas com esse fator climatérico diferente, vai fazer 2 vinhos completamente diferentes e dentro do mesmo ano. Então, assim, dentro de um vinho, às vezes eu posso ter vinho de 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, com 1 ano de intervalo. Por isso é que para nós, às vezes, falar nessa questão de avaliação nacional ou de safra é muito subjetivo, porque, por exemplo, o que é que eu vou mandar hoje, esse ano para a avaliação nacional? Se os meus vinhos estão começando a entrar agora junho, julho e agosto, mandar o quê? Então, assim, é meio bairrista, digamos assim, e a meu ver é errado.
mas isso é outro debate que não o de hoje aqui. Mas assim, não sei se respondi à sua questão, Carlos, mas é um pouquinho isso, ou seja, tenho 3 fatores climatéricos durante o ano e dentro desses 3 fatores climatéricos normalmente faço 3 estilos e 3 perfis de vinhos diferentes e depois vou jogando no final do ano mais para tentar tapar aquilo que eu não consegui fazer nesses 2 segmentos, jovem, varietal base para espumante e premiums e estruturados, com a safra de final de ano, que é mais fácil. Se caso não tenha ficado muito claro, Carlos, pode se manifestar no chat ali. Mas eu queria pegar um gancho para uma segunda pergunta do próprio Carlos. Tu comentou um pouco sobre os riscos envolvidos em relação à pressão de doenças fúngicas, né? A alta umidade, dependendo do ciclo ali, pega uma parte do ano que está mais chuvosa, umidade alta, Isso. tem um risco maior. E Isso. o Carlos pergunta sobre o risco também de pragas. Então, como a mosca da fruta, por exemplo. Então, não, é baixa. É baixa muito, por conta muito, do clima. muito baixa. Uhum. E assim, por exemplo, para você ter uma ideia, não se aplica ao caso da mosca da fruta, mas aplica-se, por exemplo, a nemátodos tipo traça. Eu hoje, como é que faço trabalho com traça? Enquanto toda a gente anda aí que nem louca aplicando inseticidas e defensivos biológicos agressivos, extremamente agressivos, e mesmo assim não consegue atacar ela, porque ela fica enclausurada dentro do cacho, eu trabalho com bactérias. Ou seja, ela vai lá, ela come, bonitinha, e depois dentro dela dá uma dor de barriga que ela acaba por morrer e eu consigo interromper o ciclo dela. Com impacto zero na natureza, com resíduo zero na uva e sem ser agressivo. Então, às vezes, a imagem que as pessoas também têm daqui do Vale de São Francisco é que a gente utiliza agrotóxicos defensivos em exagero. Mas eu deixo, em vez de responder, eu deixo uma pergunta. Se as doenças fúngicas, elas crescem com umidade, aqui eu tenho umidade relativa aproximada de 30% a 40%, quando foge desse intervalo aí, porque às vezes tem alguma chuva, e às vezes chove no dia a seguir, está completamente seco, então o risco é baixo. Por qual é a justificativa de eu, no calor, que se não tenho umidade e não tenho incidência de pragas ou de doenças fúngicas, no caso, milho e oídio, basicamente, ou podridões, qual é que é a lógica dos agricultores e viticultores estarem a gastar dinheiro em agrotóxicos e defensivos se não há incidência desse tipo de doenças? Eu tenho uma média de 3 tratamentos defensivos por ano, e os 3 normalmente são preventivos. Se eu for para o sul, comparando diretamente aqui no Brasil, a média deve ser quê? 5 a 7, mais ou menos. Por aí. Se eu tiver a falar alguma coisa de errado, me corrijam. Talvez seja até mais, Ricardo, do que essa média, assim. 3 tratamentos por ciclo, né? Isso, 3 preventivos. Ok. O Marcelo da Costa pergunta aqui se já existe um projeto de vocês para produção de lotes específicos. Então, falou um pouco sobre microterroir, se já tem no mercado... A gente trabalha alguns vinhos já como single vineyard, por exemplo, que é o caso dos Gran Reservas. A gente tem o Gran Reserva Touriga Nacional, que é exclusivo de um lote conduzida enlatada e enxertada em Paulsen, porque o Paulsen acaba por ter menos produtividade, mas tem uma homogeneidade melhor na maturação, ou seja, já foi conduzido dessa maneira para isso mesmo, único e exclusivamente para direcionar para esses single vineyards que a gente faz, que é o caso do Touriga Nacional, do Alicante Boucher também acontece isso, nos lotes que estão enxertados com o Clone 304 e IAC 313, Clone 304 e IAC 313, e um Syrah também, que também está em Paulsen, e a Clone 100. E depois a gente tem alguns lotes que a gente vai escolhendo durante o ano. Por exemplo, existem algumas áreas, por exemplo, de Jodola, que também são muito boas. Existe um pequeno lote de ensaio de Malbec, que também entra só nesses lotes premium, mas assim, 100% varietal single vineyard. Atualmente a gente só tem esses dois daí, atualmente no mercado, Touriga Nacional e o Alicante Boucher. A gente já fez, por exemplo, de Jodola, já fizemos de Merlot e já fizemos também de Cabernet Sauvignon, mas atualmente os que estão disponíveis no mercado são esses dois daí. Vai estar ainda este ano um disponível de Arinto.
Interessante. Branco, né? Isso. O Christian Hale, acho que é isso, pode explicar um pouco mais sobre a nutrição e talvez um pouco aproveitar o gancho aqui para falar um pouco sobre fertirrigação, né? Que é algo, além da irrigação, da disponibilidade hídrica, também disponibilizar nutrientes através disso, né? Isso. Hoje, atualmente, assim, hoje a única coisa que eu aplico diretamente na linha e na entrelinha é azoto, seja através do composto ou até mesmo por degradação das varas e folhas que ficam ali no chão e o triturador, quando passa, gradualmente ele vai degradando e incorporando. Normalmente eu faço isso sempre prévia de poda, ou seja, quando eles estão iniciando ali, uma semana é muito, 4, 5 dias antes de começar a podar, eu entro com o subsolador e faço incorporação direta na linha de matéria orgânica. No caso, é o composto aí de esterco, mistura com bagaço de uva ou engaço, e depois, em cima disso, passo com o triturador, porque ele vai podar. Eu entro com a irrigação e o resíduo que fica da poda eu passo para quebrar tudo e para haver um arejamento do solo e ao mesmo tempo incorporar esse material vegetativo que existe. Então, em termos de incorporação direta no solo, é isso. E as bactérias, que é por pulverização também e adição direta no solo, não é por fertirrigação, é por pulverizador. O resto é tudo por fertirrigação. Então, o que é que a gente faz? A gente faz aí uma média de 3 a 4 análises por lote, por safra. De quê? De seiva, solo e foliar. Em cima dessas análises eu vejo, por exemplo, eu foco muito, por exemplo, no BRICS da seiva. O BRICS da seiva é um bom indicador de como é que ela está em termos nutritivos. Se o meu BRICS da seiva for, por exemplo, ali próximo de 14, 15, é indicativo que, do ponto de vista nutricional, ela está muito confortável, ou seja, nutritivamente ela está bastante confortável. Se houver alguma carência de outros macro ou micronutrientes, o que é que eu faço? Dependendo da época em que é feita a análise e onde é verificado que há essa insuficiência, a gente vai fazendo os corretivos ou adições a mais, tudo através de fertirrigação, ou seja, a gente tem as estações de bombagem, eu sei qual é que é o dimensionamento da minha água, sei quantos litros por hora o meu cotejamento tem, depois é uma questão de ventura e doseamento, ou seja, quantos ppm daquele macro ou micronutriente eu quero usar por planta por hora. Aí é uma questão de matemática e de irrigação, mas basicamente é isso. E depois o que é que acontece? Existem aqueles que eu vou sempre repondo. Eu sei que ela vai gastar tanto de potássio, que vai gastar tanto de boro, molibdênio, todos os macro e micronutrientes que a gente sabe que existem aí, que mesmo às vezes sendo em pequenas percentagens, são essenciais para o desenvolvimento da planta. Então, esses daí eu sei aproximadamente quanto é que ela vai queimando, gastando. Então, vou sempre respondê-los gradualmente. As análises muitas vezes chegam a um ponto, inicialmente não, era realmente para criar o solo e adequar o solo às plantas que iam ser instaladas. Hoje é uma questão mais de acompanhamento. Eu sei quanto é que ela gasta, tenho que ir acompanhando se ela está gastando mais ou menos ou se está com alguma carência nutritiva, aí eu entro com dosagens a mais, se não é ir dosando as quantidades que a gente sabe que são as quantidades que ela vai queimar se houver ali um desvio da curva. É uma questão de, durante o processo de irrigação e de nutrição, a gente aumentar um pouquinho mais o nutriente que está em carência ou não. Outra coisa que a gente verificou é que, por exemplo, em termos de absorção de macro e micronutrientes, a questão de utilizar os biobactérias, ou seja, aumentar a área e o desenvolvimento radicular através de simbiose com bactéria, me aumentou muito, por exemplo, a absorção. Então, nessas últimas áreas, porque é uma coisa relativamente recente, a gente trabalha há cerca de 1 ano e meio mais ou menos com isso, estourando 2 anos, acho que ainda não dá 2 anos, eu vejo que há uma resposta mais rápida, há uma resistência maior da própria planta e uma absorção maior. Ou seja, para aquelas dosagens que eu estava a aplicar lá atrás, eu estou a verificar que talvez não seja preciso fazer tanto. Porquê? Porque havia muito nutriente que estava disponível no solo, mas que a videira não absorvia ele. Com essa simbiose e aumento da área radicular,
a gente verifica que ela consegue ter mais absorção daquilo que estava lá disponível e que não era distraído. Principalmente a gente tem verificado isso no caso de potássio e azoto. Então ela consegue extrair mais e talvez a gente não seja necessário ou seja, vamos entrar numa fase que talvez a gente tenha que começar a dosar menos nutrientes porque ela consegue absorver mais. Ou então a gente vai manter os mesmos e ver até que ponto é que isso vai refletir depois na própria fruta. Ótimo, resposta muito completa. Acho que para quem se interessa minimamente por viticultura, está tendo uma aula aqui de viticultura de precisão, né? E é interessante como, quando a gente fala de terroir hoje, single vineyard, micro terroirs, cada vez mais a gente se aproxima de viticultura de precisão, né? Saber planta a planta o que está acontecendo. Eu anotei aqui por baixo, fazendo uma análise combinatória da quantidade de variedades, clones e porta-enxertos que vocês têm. É uma combinação bastante complexa, né, para chegar a um resultado de um single vineyard, fora as variáveis ambientais todas. O que é que acontece? É que no início realmente a gente experimentou tudo. Então aqueles 10 anos ali iniciais foi realmente só para isso. Para experimentar, testar, fazer microvinificações e depois qual é que era o resultado disso em vinho. E às vezes não adiantava chegar lá e dizer assim, esse vinho está fantástico, certo? Quanto é que foi a produtividade dele? Quanto é que a gente gastou para fazer aquele quilo de uva, que é muitas vezes aquilo que mais interessa para o produtor. Quanto custou o quilograma da uva e a qualidade da uva? É o preço e a qualidade. As duas coisas têm de andar uma lado a lado. Então, assim, aconteceu vários casos, por exemplo, de Carmener. Fazia vinhos excepcionais, mas dava um cacho por planta. Então, assim, a não ser que eu vá vender só vinho de R$300 para cima, é que eu vou plantar ela. Tem gente que se pode dar ao luxo de fazer isso? Tem. Não questiono isso de maneira nenhuma. E gostaria muito de estar nessa situação. Mas, infelizmente, não estou. Então, assim, tenho que fazer qualidade e quantidade para poder chegar com preços competitivos, principalmente para competir com importados, chilenos e argentinos, que entram aí de maneira altamente agressiva e que são profissionais naquilo que fazem, em termos de produção. Então, a gente teve que chegar ali no meio termo de qualidade e depois, então, dentro disso aqui, assim, esse dá para fazer uma coisa melhor. Então, assim, vamos partir para uma área só dessa combinação, desse clone com esse porta-enxerto, até chegar nessa questão de micro-terroirs e da possibilidade de fazer alguns single vineyard. Ótimo. Aí, inclusive, falou um pouco já de... Por isso que o Brasil recebe... Acho que está sendo muito interessante, porque na semana passada nós tivemos uma aula como a que o Ricardo está nos dando hoje, né? Com o Luiz, falando sobre tributação e a complexidade do sistema tributário brasileiro, né? E o quanto é difícil ser competitivo no Brasil, né? E aí, bom, para um português que fazia vinho na Europa, vir para o Brasil e cair não só com um desafio tecnológico, mas também fiscal, né? Eu acho que é complicado equalizar isso, né? O Brasil mas assim, o Brasil tem uma coisa muito boa, é que depois de dar certo, não tem volta a dar atrás. Só falta virar a chave realmente do brasileiro, do consumidor brasileiro. É um trabalho que é transgeracional, ou seja, mostrar, fazer prova cega, provar. Eu entendo perfeitamente quando o consumidor reclama de preço. O brasileiro é muito mais caro. Pudera, chileno entra aqui, só paga praticamente IPI. Tem ajuda com combustível, energia, é cultura estratégica. A mesma coisa se aplica com a Argentina. Meu maior sócio é Brasília. Quem mais ganha com o meu negócio é Brasília. Porque é para onde vai, ele ganha mais em tributação do que eu ganho na minha margem. E fora o preço dos insumos. Isso é outra história. Então, assim, se a gente não for competitivo, onde é que a gente pode realmente conseguir enxugar o custo? É na questão de produzir bem e conseguir diluir o custo produtivo e depois repassar isso para o consumidor. Não adianta só ter preço, tem que ter qualidade, porque senão vai continuar manchando a imagem que tem do vinho brasileiro. Então a gente tem que produzir bem e muito e aprender com aquilo que os outros fazem bem lá fora e trazer para cá. E daqui por uns anos ensinar eles também como é que se faz aqui, porque existem vários segmentos que a gente também já consegue ensinar os outros. Então é aí que a gente tem que enxugar o custo e ser competitivo, porque eu não tenho como competir, por exemplo, com o preço de uma garrafa, com o preço da garrafa, por exemplo, lá fora, no estrangeiro.
Por algum motivo, o brasileiro hoje, o produtor, importa a garrafa do Chile e da Argentina, porque há falta de garrafa aqui, o foco é no mercado cervejeiro e é muito mais cara. Então, assim, como é que faz aí? Eu tenho o meu caso, não vou usar tanto o caso do Chile e da Argentina. Eu trago contentor de garrafa vazia de Portugal, pago imposto porque não pertence a Mercosul para nacionalizar, e mesmo assim fica mais barato do que eu comprar, e com o câmbio lá em cima, fica mais barato do que eu comprar a garrafa aqui em Recife, dentro do Estado. Alguma coisa está errada. Não, alguma coisa não está batendo certo. Então, assim, não é que a gente não faz bem, não é que o brasileiro não faz bem e que não tem qualidade. É porque realmente é uma coisa que deve a tempo a gente conseguir mostrar a mudança radical que houve na viticultura e na qualidade do vinho brasileiro nos últimos 20 ou 30 anos. Em todas as regiões do Brasil, sendo generalista. Houve uma melhoria significativa em todas as regiões. E ainda bem que aconteceu isso. Mas a gente precisava realmente de haver uma consciência que a gente não é cachaça, a gente não é whisky. Então, assim, a tributação não pode ser comparada, muitas vezes, a destilado. E hoje em dia acontece muito isso. O vinho tem que entrar no segmento comparativo, como é nos outros países grandes produtores de vinho e consumidores de vinho, que é alimento. Ou seja, tem que entrar na cesta básica. E tributação como alimento. Eu não estou dizendo para as pessoas beberem vinho a toda a hora. Também não é isso. É com moderação, mas tudo na vida também é com moderação. Então, a briga tem que ser em várias frentes, na divulgação e ao mesmo tempo nessa questão tributária e da maneira como o vinho é classificado no Brasil. Ótimo. Obrigado, Ricardo. Acho que vamos nos encaminhando para o final, até para não... Nós tínhamos combinado 1 hora, nós já nos estendemos um pouco, porque, primeiro, o papo está muito bom, é interessante, e mostra o quão única é essa região, né, em vários aspectos. Eu vou tentar aglutinar as 2 últimas questões que estão no chat e a gente vai nos encaminhamos para o final. A primeira eu vou deixar as 2 questões e tu responde elas de uma vez só. A primeira do Arlindo Menoncin, então ele pergunta, tocando um pouco nesse aspecto inovador da Vini Brasil, né, da Rio Sol, com técnicas de viticultura inovadoras na região do Vale do São Francisco. Como está a aceitação dessas novas tecnologias de produção na região junto aos outros produtores? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, Ricardo, essa é do Jorge Krause. Na sua análise, o terroir do Vale do São Francisco traz características, aromas e sabores que identificam como um clima brasileiro, na sua maioria tropical? Essa é uma excelente pergunta. É viticultura tropical ou é viticultura semiárida, Ricardo? É assim, é as duas. Tem as duas porque, de fato, a época que tem chuva, ela é semi-tropical. Ela não é semiárida. Então tem aí uma junção das duas. Respondendo, pronto, já comecei a responder logo à última, mas eu já volto aí à primeira. Mas eu acho que realmente, em termos de estilo de vinho e características de produto, é tropical. Ou seja, a gente tem uma identidade muito tropical. São vinhos bastante frutados. A gente percebe que são vinhos de um clima que é um pouquinho mais quente. A questão da fruta sobressai muito mais. Mas se consegue fazer coisas muito equilibradas, ou seja, sem perder a frescura e a acidez. Então acho que isso é uma identidade muito boa como produto brasileiro. Normalmente, quando a gente pensa em Brasil, sendo nós brasileiros, ou lá fora, a gente pensa no Brasil como um país tropical. Ou seja, eu não espero de um produto brasileiro alguma coisa rústica ou estilo velho mundo. Eu estou imaginando o Brasil, a primeira coisa que me vem à cabeça é o quê? 7.000 quilómetros de praia, carnaval. Então essa é a imagem que a gente lá fora tem do Brasil. Não estou dizendo que o Brasil é só isso, mas é muito isso, a alegria, a felicidade, os índices que tem aí do brasileiro de felicidade, contra tudo e contra todos, são sempre altos. Então a gente tem que criar realmente coisas assim descomplicadas, jovens, tropicais, e eu acho que a gente entra muito nesse segmento. Acho que os produtos da gente na região, eles têm essa tropicalidade, porque a região, sendo um clima quente, também consegue transmitir esse tipo de atributos, de fruta, leveza, sem perder a frescura, e ao mesmo tempo essa questão de descomplicada assim, no sentido de serem produtos acessíveis e com um custo-benefício muito bom. Agora, a questão das tecnologias de produção aqui junto aos outros produtores.
Hoje o Vale de São Francisco tem uma coisa que é um laboratório a céu aberto o ano inteiro, e desde que eu estou aqui na região, eu já vi várias mudanças. Então, assim, vou dar, por exemplo, o meu comparativo. Quando a gente chegou aqui, a gente sabia tudo, a gente vinha de Portugal, éramos uns seres iluminados, que entendíamos de tudo, de Deus e além, e a gente achava assim, não, o que é isso de latada, esses caras de latada não entendem nada disso, é só espaldeira é que dá certo para os vinhos, e o resto não presta para nada. Então a gente bateu muitas vezes com a cabeça na parede, exatamente por causa de ser quadrado. O Vale de São Francisco tem essa versatilidade. As pessoas que vieram para cá, elas vieram sabendo que vinham para uma região nova e completamente diferente de todas. Então, eu aprendi várias coisas, por exemplo, com a uva de mesa. Na questão, por exemplo, da latada. Então, a gente tem vários sistemas híbridos que eu aprendi com vários produtores de uva de mesa, que já estavam aqui há mais tempo e que me podiam dar esse feedback. Não era nem as instituições de ensino. Então, há uma partilha de conhecimento entre as empresas muito grande. Então, aquilo que eu hoje testo, eu vou falar com o meu colega do lado, e daqui por uns dias provavelmente ele vai testando. A mesma coisa que acontece com variedades novas de uva. Porquê? Porque a gente consegue testar o ano inteiro, consegue partilhar conhecimento durante o ano inteiro. Então, tudo o que vai aparecendo, a gente vai assimilando, e o que dá certo fica. Aquilo vai aparecendo de novo, vale a pena, não vale a pena, incorpora. Não vale a pena, temos que mudar, a gente muda. Então, existe essa partilha de conhecimento entre os produtores daqui da região, quando vem alguma coisa nova, ou quando aparecem sistemas novos, ou variedades novas, ou produtos novos, muito grande. Então, essa parte, por exemplo, de agricultura bioregenerativa, e até mesmo o pessoal da uva de mesa, hoje eles começam a entrar também nesse segmento. Porquê? O maior polo produtor de uva in natura do Brasil é o Vale de São Francisco. O maior polo exportador de uva in natura é o Vale de São Francisco. Então, e são mercados muito exigentes, que é o mercado europeu, principalmente o mercado britânico, mas não só, e mercado americano. Então, eles têm que cumprir múltiplas normas, essa questão, por exemplo, que estava falando, Carlos, da mosca da fruta. Tem que vir um cara a manga, tem que vir o cara dos Estados Unidos para ver a manga entrar num túnel para as mangas serem cozidas para garantir que não tem larva para mandar lá para os Estados Unidos. Então, assim, existe uma exigência no mercado externo da fruta in natura muito grande que os produtores aqui em natura, eles fazem e direcionam as suas áreas para isso. E depois, a uva para vinho, ela tem uma vantagem. Ela não tem que ser tão esteticista como o cara que faz uva in natura. O cara da uva in natura, ele quer a uva bonitinha, porque quando vai lá no supermercado, quem come são os ovos. Os ovos. São os olhos. Então ela tem que estar bonitinha. Depois por dentro é outra história. A gente na uva para vinho, a gente não se preocupa tanto com estética, é o inverso. E me interessa mais é aquilo que está lá dentro da uva. Mas existem várias tecnologias que a gente vai partilhando com eles, que eles moldam e ao mesmo tempo no mesmo sentido para a gente. Então existe um intercâmbio muito grande nessa questão de partilha de informação e de experimentos. Então, a região em si, ela é muito experimentadora. A gente está sempre testando. Por isso é que quando eu digo que a gente ainda tem muito para aprender e muito para melhorar e que vamos conseguir melhorar, é porque a gente não para de testar no dia a dia. Ótimo, Ricardo. Gostaria de agradecer a tua, primeiro, disponibilidade em aceitar prontamente o nosso convite. Essa aula de hoje, né, foi uma verdadeira aula sobre terroir primeiro, depois sobre o Vale de São Francisco. E lembrando a todos que estão aqui, eu vejo vários nomes, né, que carinhas, só alguns aparecem, né? Tem aqui estudante de viticultura e enologia, produtores e enólogos já experientes. Então, eu tenho certeza que agregou para todo mundo aqui e vai continuar agregando, porque essa apresentação vai ser disponibilizada na nossa página no YouTube, então pode ser acessada a qualquer momento, né, de qualquer lugar do mundo, e tenho certeza que vai agregar ainda muito conhecimento para quem assistir.
Então, mais uma vez, muito obrigado, Ricardo. Eu é que agradeço. Imagina, imagina. E eu gostaria só, então, para finalizar, agradecer novamente o Tax Group, que é essa empresa de inteligência tributária que tem nos incentivado e nos ajudado a viabilizar esse ciclo de palestras muito interessantes. Lembrando que na semana que vem nós teremos, o dia 9, a Suzana Barelli falando sobre comunicação. Então, já falamos sobre tributo, falamos sobre terroir, tivemos uma aula aqui de agronomia, sobretudo, né? E na semana que vem falando um pouco sobre comunicação de vinho. E esperamos todos, então, na semana que vem aqui no Brasil de Vinhos Recebe. Nos sigam na nossa página. Se souberem de vinícolas que não estão cadastradas na nossa plataforma, por favor, nos indiquem. Nossa ambição é mapear todas as vinícolas do Brasil. Trabalho hercúleo aqui, mas a gente vai conseguir. E tomara que não pare, é sinal que está crescendo cada vez mais. Tomara. Então, assim, também quero agradecer em meu nome, em nome da Rio Sole, aí o convite, a possibilidade de ter mostrado aqui um pouquinho daquilo que é o nosso projeto. Espero que tenham gostado e que a gente tenha conseguido aí mostrar realmente o diferencial e um pouquinho das características e tipicidades do nosso terroir. E desde já colocar-me aí, agradecer a todos vocês por terem tentado todo este tempo aí, me ouvindo aqui a debitar informação, que eu sei que não é fácil. Mas deixar o convite aí para todos que nos queiram visitar, as nossas portas estão abertas. Então, assim, uma coisa é eu falar aqui para vocês, outra coisa é ver in loco aquilo que acontece. Então, as portas da empresa estão aí abertas para quem nos quiser visitar, qualquer época do ano, e teremos muito gosto de receber aí qualquer um de vocês ou quem vocês queiram mandar para mostrar o nosso projeto e um pouquinho aqui daquilo que é aqui a nossa região. Ótimo, convite feito. Boa noite, Ricardo, boa noite a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.